Não é que de certa forma não é que eu não percebi isso, né? Mas é que não deu exatamente para perceber porque eu não concordo com essa ideia. Então por isso eu não poderia ser usado dessa maneira, né? Estou querendo me colocar no sentido de templo, então eu teria que ser de alguma forma, vamos supor, superado para que, ou sei lá, roubado para que, ou demolido para que de alguma forma, sei lá, os mandamentos saíssem de mim para que de alguma forma isso fosse exposto para as pessoas. Então eu seria a ideia templária para que eu seria o muro para que estivesse impedindo as pessoas. Bom, em 2019 não teria nem como, porque nem eu sabia da ideia. Como é que eu vou esconder uma ideia que eu não sei? Então não tem como, cara. Eles estão tentando me usar como templo, como uma parábola templária. Né? Como se eu fosse alguém aí a ser. Não digo exatamente alguém, mas uma ideia a ser derrotada. É mais ou menos nesse sentido. Isso é meio fake. E por dois motivos. Primeiro, eu tenho uma visão de templo que, em relação ao que vocês sugerem, é uma visão mais condensada, talvez. Não me falta a palavra agora. É uma visão, entre aspas, mais humilde. Aí que tá. Eu entendo que pode-se alegar, mas não se precisaria de tempo para isso, pode-se alegar a questão de que ensinar os mandamentos diretamente para as pessoas seja algo bom. Ok, nós podemos concordar com isso. Nós podemos também concordar que, por vezes, aí que é o grande problema, e onde eu acho que vocês erram na interpretação. Vocês estão me interpretando como templo quando eu, na verdade, não posso discordar, quando eventualmente as situações de destruição de templo ocorreram em Israel. Então, se Deus permitiu, eu vou discordar como? Ou se não foi exatamente Deus ou qualquer outra entidade espiritual que decida algo nesse sentido, de que vai tirar a proteção espiritual daquele templo ou da nação ou o que for. Eu não tenho como discordar. A entidade espiritual permitiu. Ou mesmo Deus efetivamente permitiu. Então eu não tenho como fazer isso. Eu não tenho como dizer, não, mas o templo tem que ser construído para esconder os mandamentos. Eu não tenho como fazer isso se eventualmente Deus não permitir. Eu não tenho como sugerir isso. Não, já fazer templo eu já não acho exatamente uma boa ideia. Eu acho que se tivesse que se esconder os mandamentos, teria que se fazer de uma forma diferente. Não usando a questão templária. Eu não concordo com o argumento templário. Porque o argumento templário é um argumento estético. O argumento templário, o argumento templar, vamos dizer assim, é um argumento essencialmente estético. Se é que nós podemos usar a palavra essência para isso. Ele, estético já diz, a expressão já diz forma. Então é aquela coisa, é uma coisa muito estética, muito bela, para você eventualmente olhar para aquela beleza e esconder o que está, esconder um pouco também, mas esquecer o que eventualmente está dentro, o qual é a essência, essência não é a melhor palavra, qual é o conteúdo que eventualmente está sendo escondido, né? Ou mesmo, eventualmente, em outro tipo de comparação, o que está por trás da ideia de templo, não é nem só o templo, o que está por trás da própria ideia. Eu não concordo com a ideia de templo porque é muito caro, porque é muito ostensivo. Então é estranho, porque se querem esconder a questão dos mandamentos, fica mais estranho ainda, porque você vê o templo, você vê aquela questão da ostensividade, e, na verdade, até pela própria ostensividade, você já lembraria dos mandamentos. Então, até por isso, até para a questão de esconder os mandamentos, eu não acho totalmente eficaz, eu acho meio estranho. Além da questão estética, além de ser caro, além de ser uma coisa muito ostensiva e, portanto, que leva ali a questão da soberba. Então, eu sempre achei uma ideia problemática. Então, eles estão tentando dizer que eu sou o cara que está bloqueando os mandamentos para me colocar na ideia de templo. Não, quando havia dúvida lá. Ah, mas você defende o templo? Não com 100% de certeza. Porque os mandamentos vão dificultar as pessoas. O que vocês querem é liberar os mandamentos para as pessoas. E queriam que eu fizesse isso. Só que como se eu tivesse defendido a ideia de tempo, quando eu estava em dúvida sobre essa ideia. Então, quer dizer, eles também. Justamente. O pessoal dizendo que eu estava sendo usado como a questão da ideia de tempo. Eles estão tentando invadir, como se eu estivesse escondendo. Não, é algo que pode ser feito, é algo que poderia até. Porque eu mesmo concordo com as situações em que isso ocorreu em Israel. Então, eu não sou contra essa ideia da questão de demolição templária quando isso ocorreu. Quando isso ocorreu. E aí ocorreu e aí não tem o que fazer, não tem para onde correr. Se o povo estava em pecado e daí o templo foi destruído também por conta disso, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o quê? Então, eu acho que esse negócio de templo não é muito uma ideia que eu acredito ou que eu fui educado a acreditar. Eu não compro a ideia de templo, na verdade. Agora, se precisar de alguma forma esconder os mandamentos, para mim que se faça de outra forma, de outra maneira. Para mim não se deveria usar o templo para isso, ou a ideia de templo para isso. Outra coisa deveria ocorrer. Então, se essa foi a ideia, não, porque eu nunca fui 100% concordador com a ideia de que eu deveria, então, esconder os mandamentos. Não é que eu estou escondendo, é que eu acho ruim e perigoso fazer isso de uma maneira
é, é, vamos dizer, sem algum tipo de preparo. Eu não concordo que isso seja feito. Sem algum tipo de preparo das pessoas antes. Não é, a minha questão não é destruir ou não destruir o templo. Isso para mim não é uma questão, vamos dizer, menos importante. O que importa é qual é o preparo que as pessoas têm para segurar o rojão depois. Qual é o preparo das pessoas? Essa é a grande questão. Acho que essa é a grande questão. E é isso. Né? Eu tô discordando. Não sou desse de ficar destruindo o templo. Não concordo com essa ideia. Não concordo com essa ideia, não. Não concordo com isso. Não concordo com a ideia de nem de construir nem de destruir templo. Se for para destruir, que seja no momento que Deus, vamos dizer, permita, ou às vezes até porque de repente as pessoas estão obedecendo muito os mandamentos, daí também não precisaria de templo. Talvez por isso que se destrua, não sei se é por um motivo ou por outro, ou porque as pessoas pecam, ou porque as pessoas não pecam, talvez sejam os dois, sejam um motivo para liberar os mandamentos para as pessoas, mas eu não acredito que isso deva ser feito de uma maneira tão a solavanco, como eu inclusive tentei não fazer, né? Fiz de uma maneira um pouco mais preparatória. Então é isso, eu não concordo com essa ideia. Não acho que, se for por essa ideia, não me derrotaram. Eu não sou contra a ideia de superar a ideia de templo. Eu não sou contra a ideia de você não. Não sei como é que ficaria a construção gramatical. Eu não sou contra a ideia de se expor os mandamentos para as pessoas. Agora, isso para mim apenas teria que ser feito do jeito certo. Já que tem templo, aí tá. Se as pessoas não entendem sobre a questão dos mandamentos e tem templo, elas não vão entender isso no primeiro momento. Então, justamente, o que está se fazendo é essa questão do segredo, para de repente. Porque, de repente, pela questão do segredo, vamos dizer assim, você conseguiria fazer. Que eu acho que ela nunca foi muito eficiente em Israel. Porque eu acho que eles já sabiam de qualquer jeito, até pelas próprias histórias judaicas. Depois eu não sei, depois isso um pouco se perdeu mais historicamente com o passar dos anos. Mas no começo ali no tempo de Salomão, não deu muito certo. Mas agora eu me perdi no argumento. Templo e que ali a nação de Israel usava. Bom, esqueci do argumento, deixa quieto, valeu.